Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, tivemos uma ótima semana e a temporada de resultados já começou. Mercados em alta, carteiras valorizadas e todos felizes. O Estreito de Hormuz parece estar aberto, mas não sabemos por quanto tempo. Por enquanto, isso deixa os mercados muito positivos hoje. Como você pode ver aqui, tudo está em alta. A menos, é claro, que você seja do setor de energia. A Netflix caiu 10% e eles divulgaram os resultados ontem após o fechamento. O trimestre foi bom, mas o segundo trimestre foi mais fraco. Reed Hastings vai deixar seu cargo no conselho ao final do seu mandato, já falamos sobre tudo isso. E também sobre a TSMC no vídeo de ontem. Se perdeu, está no canto superior direito. Agora, no geral, se olharmos para as ações de cibersegurança, a maioria está no verde. Se você olhar para as grandes empresas de tecnologia, a maioria também está no verde. Netflix está em baixa, Oracle caiu um pouquinho. NeoCloud, algumas das empresas que mais subiram, estão dando uma pausa hoje. Nebius e Core, Nebius está em baixa de 4,4%. Quanto ao setor de fintech, tudo está em alta. Até agora, em um momento chegou a passar dos 20 Robinhood e voltou a ficar acima dos 90. E quanto às ações do setor de semicondutores, estamos vendo tudo em alta, com a Intel ficando praticamente estável aqui. E quanto ao resto, quem está em baixa? Quem está na primeira base? Quem está na segunda? Se você já viu Rain Man, sabe do que falo. Quem não entendeu, precisa assistir ao filme. Vemos STS novamente no vermelho, com 5,5%. Robin está em $100, mas ainda assim Duolingo caiu 2,7% e a Adobe está no vermelho. Vimos um novo anúncio da Anthropic, e é por isso que a Adobe e a Figma estão tendo uma pequena queda hoje. Temos que falar sobre isso também. Especialmente essa imagem aqui, mas vou deixar isso para depois. Agora no vídeo de hoje, eu realmente quero falar sobre as ações que eu gostaria de comprar mais quando acontecer a próxima queda. Porque como você pode ver, se compararmos o que aconteceu este ano com o que aconteceu em 2025, toda essa história das tarifas, basicamente é isso. No ano passado, os mercados atingiram o pico por volta de 14 de fevereiro e depois caíram cerca de 20%. Nesse caso, estamos falando do SP, certo? 20%. Tudo isso levou 47 dias. Então, a partir do fundo, que foi em 7 de abril, levou 78 dias para alcançar o pico anterior, basicamente meados de fevereiro. Avançando para 2026, e novamente, mais ou menos no mesmo período aqui, atingimos o pico em 11 de fevereiro, depois caímos 9,9%. Isso levou cerca de 47 dias. Então, a partir do fundo, que nesse caso foi em 30 de março, subimos novamente e até mais, mas voltamos aos mesmos níveis do início de fevereiro. Isso levou apenas 18 dias. Então, nesse caso, a recuperação deste ano aconteceu muito mais rápido. A queda foi apenas metade do que foi no ano passado. Aconteceu muito mais rápido do que no ano passado também. Mas neste momento vemos muitos nomes que subiram extremamente rápido, muito rapidamente, ficando sobrecomprados. Quero dizer, até mesmo o SP agora no gráfico diário está sobrecomprado. Então, estamos prestes a ter uma correção? Sim ou não? Eu não sei. Se eu tivesse uma bola de cristal, diria exatamente o que vai acontecer. Por isso, talvez você possa se posicionar agora. Se você tem comprado bastante nas últimas semanas, pode pensar, teve alguns nomes que eu não prestei atenção porque estava focado em outra coisa. Talvez seja melhor fazer um pouco mais de caixa ou apenas esperar para ver o que acontece com o mercado. Quero compartilhar minha opinião sobre a situação e comentar algumas ações que comprei. Eu compraria se houver uma pequena correção geral. Se gosta desse tipo de vídeo, já sabe. Aperte todos os botões. Agradecemos muito. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar ou acesse full.com/scoutinvestor. Obrigado. E claro, um agradecimento especial a Fiscal.ai por fazer parceria com o canal. Um parceiro incrível. Muitos de vocês também adoram o produto porque eu vejo vocês. Eu vejo vocês usando o meu link. Se você ainda não usou o link e quer experimentar, confira o link na descrição. Comente para garantir 15% de desconto. Novos usuários testam o Fiscal Pro grátis por 2 semanas. E tudo o que você está vendo nos vídeos, você vai poder experimentar por conta própria. É extremamente útil, especialmente agora entrando na temporada de resultados, porque as transcrições das teleconferências de resultados, os relatórios, tudo isso é carregado na plataforma muito rápido. Agora, a empresa número 1 da qual eu adoraria comprar mais é uma que tenho comprado bastante nas últimas semanas e meses, e essa é a Nebius. Nebius subiu 75% no acumulado do ano. Nebius é um dos principais motivos pelos quais estou com 2 dígitos de valorização no ano.
Nebius, nas últimas semanas, desde que o S&P atingiu o fundo, basicamente a ação subiu 51%. Agora é uma empresa que vale quase 40 bilhões. Claro, vejo algumas pessoas comentando sobre o PL dessa empresa, etc. Agora realmente não há motivo, certo? Não faz sentido para mim ou para qualquer um focar em um PL agora. Para uma empresa como a 0,7, ainda está naquela fase de hipercrescimento, ainda está tentando escalar e investir. Quase 40 bilhões, eles fazem isso para garantir o crescimento da empresa. Na minha opinião, esse negócio valerá 100 bilhões de dólares no futuro. Agora hoje eu estou comprando a ação a 157. Provavelmente não. Não me surpreenderia se eles levantassem dinheiro, pois devem estar atentos ao preço da ação e olhando para a avaliação de mercado agora. E eles podem estar pensando, sabe de uma coisa? Talvez realmente valha a pena para nós levantarmos dinheiro nessa avaliação de mercado para podermos acelerar o nosso negócio. Não os culparia. Claro, as ações serão impactadas. Eu receberia isso de bom grado. Até quanto essa ação vai cair? Eu não sei. No último ano, eu sei que essa ação subiu 631%. Posso dizer com orgulho que acho que fui um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre essa empresa no início de 2025. E tem sido uma jornada e tanto, e ainda acho que estamos bem no começo aqui. Agora, se você precisa de um pequeno lembrete do que podemos esperar da Nebius este ano, bem, você pode ir aqui, é claro, para a transcrição de relações com investidores. Ao acessar a teleconferência de resultados e clicar em resumo de IA, você verá todos os destaques necessários em um resumo preciso. Então, para este ano, eles reiteraram a meta de receita anualizada em ritmo de execução entre 7 e 9 bilhões de dólares até o final de 2026. Para o ano completo de 2026, a empresa espera alcançar entre 3 e 3,4 bilhões de dólares em receitas. Então, quando analisamos a receita da empresa, não se esqueça que anteriormente, antes de 2024, como todo este ano, era uma empresa diferente. Todas essas empresas diferentes, então você pode desconsiderar isso e focar no que está por vir. E o que está por vir é, claro, uma explosão de crescimento, não só em 2026, mas olhe para 2027 e depois para 2028. Sempre que eu via esses comentários como essa empresa mal gerou centenas de milhões em receita, mas tem valor de mercado bilionário, ficava impressionado. Eu penso sim, mas olhe para o que vai acontecer. Olhe para as projeções. Essa é uma empresa que vai gerar bilhões, e no futuro, como você pode ver, dezenas de bilhões de dólares em receita. Então, o que eu continuo dizendo é que ainda é cedo. Sim, hoje é uma empresa de 40 ou quase 40 bilhões de dólares, mas se o ARR vai ficar entre 7 e 9 bilhões de dólares, provavelmente vai superar isso, na minha opinião. Bem, isso é tão caro assim? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que deveria valer 200 dólares por ação agora. Eu não sou tão ganancioso, mas eu realmente gosto de ter bastante ações dessa empresa. E novamente, se a gente ver uma correção, se voltar para a faixa dos 100 dólares, provavelmente vou acumular mais ações. Indo para outra das minhas favoritas, uma na qual também compramos muito mais ações nas últimas semanas. E sim, no último ou em um dos últimos vídeos que fiz sobre a SoFi, eu perguntei, será que essa é a última vez que vamos conseguir comprar a SoFi por menos de 18 dólares? Não demorou muito para a ação passar dos 18 dólares e hoje ela chegou a tocar 20 dólares. No acumulado do ano, a queda ainda é de 27,5%. E desde a mínima, a ação já subiu quase 25%. Claro, começamos o ano, a empresa estava bem. Eu realmente sinto que hoje a empresa é melhor, mas você pode comprá-la por menos. Você pode concordar ou discordar se acha que o preço no início do ano, cerca de 30 dólares, era o preço correto ou não. Hoje você ainda pode comprá-la por menos de 20 dólares, e nas últimas semanas eu poderia tê-la comprado por menos de 18 dólares por ação. SoFi é uma empresa que vale cerca de 25 bilhões de dólares, com um PL histórico de 52,4 vezes, mas o PL futuro, segundo consta aqui agora, é de 30 vezes. Se eles realmente atingirem pelo menos 60 centavos de lucro por ação este ano, eu não acho que, bom, mesmo hoje por volta de 19, 20 dólares não é uma ação cara para se ter. Mas aqui, se por algum motivo estranho a gente voltar a cair, eu acho que vai ser um presentão. Assim como eu disse da última vez, a 16 dólares, a 17 dólares, até mesmo a 15 dólares foi e é um presentão do mercado. Claro, no final de abril, na verdade bem em breve, eles vão divulgar os resultados trimestrais. Eu estou prevendo mais um resultado acima do esperado em 3 frentes.
O mercado vai recompensar a ação? Bem, como já vimos acontecer antes, trimestre excelente, boa projeção, a ação caiu, certo? Eu não sei. Não temos controle sobre o que o mercado faz com essa ação. Mas o que sabemos é que ainda assim, nos últimos 12 meses, essa aqui ainda subiu. 81,4%. Nos últimos 3 anos, ela subiu 234%. Aqueles que vêm acompanhando a empresa e acumulando mais ações ao longo do tempo estão com um ganho substancial. Quem vive reclamando disso nunca acumula ações, pois se o preço cai, acha que pode cair mais ainda. Sempre que essa ação cai para 15 ou 16 dólares, aparecem vários comentários de vocês, palhaços, dizendo que vai cair para 10 dólares, adivinha? Nunca mais foi para 10 dólares, nunca mais. E por isso eles não compraram. Talvez agora estejam reclamando, ou talvez agora estejam correndo atrás da ação quando ela está mais perto de 20 dólares. É sempre o mesmo. Para quem acha que a SoFi deveria ter um PL muito baixo por ser banco e ser negociada com múltiplos de bancos. Bem, bancos normalmente não crescem a receita perto de 30% ano após ano e depois continuam, nesse caso, com uma projeção dos analistas de 21,7%, enquanto a própria projeção da SoFi é muito maior do que isso. LPA. 60 centavos este ano, 81 centavos no ano seguinte. Essa é a projeção. E então mal chega a 1 dólar no ano fiscal de 28. A própria SoFi nos deu outras projeções. Como podemos ver aqui na última teleconferência de resultados, olhando além de 2026, a SoFi projeta um crescimento anual composto da receita líquida ajustada de pelo menos 30% de 2025 a 2028. Segundo Chris, isso não inclui o crescimento de 2025. Assim, as expectativas da ANS estão abaixo da realidade. E há um DCF da SoFi no Google Drive para todos usarem e fazerem o que quiserem com ele de graça. E um crescimento anual composto do lucro ajustado por ação de 38% a 42% no mesmo período. Claro, essa perspectiva é sustentada por premissas macroeconômicas, incluindo 2 cortes na taxa do Fed em 2026. Será interessante ouvir comentários e observações sobre isso na próxima teleconferência de resultados. Crescimento do PIB real de aproximadamente 2,5% e uma taxa de desemprego na faixa de 4,5% a 5%. A empresa espera um crescimento acelerado em 27 e 28 nos setores de cripto, corretagem, empréstimos imobiliários e estudantis, com novos produtos ganhando escala e possível melhora nas taxas. Vou repetir, é um presente conseguir SoFi por menos de 20 dólares e quanto mais baixo ficar, melhor é o presente. Indo para o próximo, o anteriormente conhecido, há muito tempo atrás, como Advanced Money Destroyer. Agora, Advanced Money Doubler, talvez até mais do que duplicar, não é? Se olharmos para os últimos 12 meses, a AMD subiu 218%, senhoras e senhores, no acumulado do ano, 24,8%, e desde o fundo do mercado subiu 31,6%. Agora, esse é o nome no qual eu não aumentei posição nas últimas semanas porque, bem, passou batido por mim. Eu nem percebi que a ação caiu abaixo de 200, e eu realmente não notei isso. A ação estava em 220, 230. E agora já está em 278 dólares por ação. 454 bilhões de dólares de valor de mercado, com um PL histórico de 105,2 vezes, mas um PL futuro de apenas 36,3. Eu digo apenas 36,3 porque quando você compara com o passado, é uma grande melhora, mas ainda não está mais barato do que a Meta. Não está mais barato que o Google, a Amazon e muito menos a Nvidia. Já falamos sobre isso antes. O fato de o mercado estar disposto a dar para a AMD um múltiplo futuro maior do que o da Nvidia já diz muita coisa. Claro, com a AMD você está começando de uma base em dólares menor, então o mercado espera mais crescimento. Mas a Nvidia, como sabemos, também é uma empresa onde quem comprou recentemente fez um ótimo negócio. A Nvidia é uma empresa de mais de 4 trilhões de dólares, ainda crescendo acima de 60% na comparação anual, o que ainda é impressionante. Agora, em relação à AMD especificamente, o que estamos esperando? Segundo as projeções da empresa, na projeção para 3 a 5 anos, ainda há muito crescimento pela frente. E especialmente em relação ao lucro por ação, se eles realmente atingirem suas próprias metas, bem, não é a empresa mais cara do mercado, principalmente porque estamos olhando para 36 vezes o lucro projetado. Se eles realmente atingirem, quanto era mesmo, uns 20 dólares de lucro por ação nos próximos 3 a 5 anos, que agora já são 3 a 4 anos. Bem, não é o preço mais absurdo que você está pagando por isso. Agora, se olharmos para o crescimento da receita, o crescimento esperado da receita, vemos o seguinte: 34, quase 35% de crescimento em 2026, depois
44,6%, então uma grande aceleração no ano fiscal de 27 e depois uma desaceleração, mas ainda assim crescendo 28,6% no ano fiscal de 2028 para alcançar 86,79 bilhões de dólares em receita. Se adicionarmos o fluxo de caixa livre à equação, fica muito interessante. No ano fiscal de 28, espera-se gerar 19,78 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. E por isso estamos vendo apenas 9% de crescimento no ano fiscal de 26. Isso porque no ano fiscal de 25 eles cresceram 178,4%. Mas no ano fiscal de 27, quase 80% de crescimento no fluxo de caixa livre. E depois mais 50,8% de crescimento no fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2028. Aliás, para quem tiver interesse, se quiserem que eu tente fazer uma análise de fluxo de caixa descontado para AMD, me avisem aí na seção de comentários abaixo. Por enquanto, temos Mercado Livre, Google, Amazon, Nvidia, Meta, SoFi, PayPal e talvez mais uma, mas não tenho certeza. Então, se quiserem, me avisem. Tenho certeza de que consigo arranjar um tempo. Mas sim, a AMD é definitivamente outro nome em que eu estava focado em adicionar mais Nebulous, mais Meta, mais SoFi. Eu não percebi que a ação subiu tanto tão rápido. E eu nem percebi que ele ficou abaixo de 200 dólares tão facilmente também. Então, quem comprou abaixo de 200 mais uma vez, parabéns. Indo para o próximo, que é a Rocket Lab. Agora, a Rocket Lab é uma empresa na qual eu estou com um lucro considerável, mas eu teria adorado comprar mais ações durante a queda. Essa aqui, igual a AMD. Eu acho que não prestei tanta atenção ao preço, porque como você pode ver, ele voltou para a faixa dos 50. Esse foi basicamente o ponto mais baixo, na faixa dos 50 e poucos. Desde então, a ação subiu cerca de 44%, 45%. No acumulado do ano, agora está com alta de 11,7%. Nos últimos 12 meses, claro, ela subiu 329%. E hoje estamos de volta aqui nos 84, perto de 85. Agora a Rocket Lab, você sabe que a Rocket Lab neste momento, com muita coisa acontecendo no setor espacial, especialmente o IPO da SpaceX, está definitivamente recebendo muita atenção. Eles também finalmente concluíram a aquisição da Mynaric. Eles tiveram alguma participação na missão Artemis II. Então, bem, não é mais uma empresa pequena, mas ainda é considerado um player menor para muita gente. Mas eu realmente acho que com o passar do tempo, as pessoas vão perceber que a Rocket Lab não é um peixe pequeno. Ela está se tornando uma baleia cada vez maior. Então, a Rocket Lab, com quase 50 bilhões de dólares em valor de mercado, em termos de receita, teve apenas 601,8 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mas se olharmos para o crescimento esperado, e claro, quando o Neutron for lançado, o jogo muda completamente. Então, claro, eu estou pagando, você está pagando, qualquer um que investiu na Rocket Lab está pagando. Estamos pagando um prêmio porque estamos pagando por essa receita futura que vai entrar graças ao Neutron. E claro, graças ao modelo de negócios verticalmente integrado da Rocket Lab. Então, para este ano, espera-se que a receita cresça 41%, no ano fiscal de 27, 43,8% e então, no ano fiscal de 28, apenas 26%. Ok, acho que essas posições vão mudar bastante assim que realmente tivermos o Neutron voando. Porque, novamente, cada atraso que houve não afetou tanto as ações assim. O que pode impactar as ações é se eles tentarem, testarem, o foguete explodir ou algo parecido, e não obtiverem os dados necessários. Então sim, eu realmente acho que as ações despencam e caem bastante, porque é literalmente jogar dinheiro fora. E é por isso que eu não tive nenhum problema com eles atrasarem o Neutron, porque eu prefiro que eles garantam que quando lançarem o Neutron pela primeira vez, eles consigam tudo o que precisam. Eles vão coletar todos os dados possíveis de que precisam e não vão estar queimando dinheiro. Agora, será que eu vou ter a chance de comprar Rocket Lab de novo por menos de, sei lá, 70 dólares? Talvez, talvez não. No momento, parece que essa empresa está com muito impulso, não só a ação, mas o negócio também. Então, parece que isso só vai acontecer se houver algum catalisador externo que possa pressionar a ação. Talvez seja aquele caso de comprar no boato e vender no fato que quando a SpaceX abrir capital, talvez a ação despenque. Porque aí, claro, a gente pode tentar comparar o negócio da SpaceX, a avaliação, a receita que eles estão gerando, o quão lucrativos eles são, e aí você compara com o preço da Rocket Lab agora. Mas para mim, se cair de novo, e sim, eu admito, perdi a oportunidade de comprar Rocket Lab de novo a 50, 55 dólares mais ou menos. Me arrependo, mas comprei outras coisas que também valorizaram. Então está tudo certo. Mas Rocket Lab para mim é sim
Se eu puder, vou comprar mais ações, porque é uma daquelas candidatas que agora valem 50 bilhões de dólares. Se voltarmos para um valor de mercado de 40, talvez 30 bilhões de dólares, ótimo, porque eu realmente acredito que isso e Sir Peter Beck, desculpe, estão construindo uma empresa de 100 bilhões de dólares para o futuro. Então é uma oportunidade perdida nas últimas semanas. Mas se houver uma queda, se houver uma pequena, digamos, correção desse repique, então provavelmente vou comprar mais ações. Seguindo aqui para Claro, Meta. Meta é uma daquelas ações em que eu comprei bastante nas últimas semanas, quero dizer, no último mês mais ou menos. Meta é uma empresa que neste momento sim, está a 683 dólares por ação. O fundo ficou mais perto dos 520 dólares, então a ação subiu 27%. Mas naquela época a gente não sabia sobre o novo modelo deles. Não sabíamos o quão competitivo era o novo modelo deles. Agora, digamos, com 50, 75 dólares a mais, eles anunciaram e começamos a entender. Claro, desde então as ações subiram mais, vamos chamar de 10%, provavelmente é um pouco menos do que isso. Mas, na minha opinião, ainda vale a pena pagar por um negócio tão lucrativo e incrível, mesmo com uma queda de cerca de 13,5%. Estava passando por uma queda de cerca de 34% mais ou menos. O PL atual está em 29,1 vezes, o PL futuro em 22,6 vezes. Esta é uma empresa que deve crescer provavelmente perto de 30%, enquanto gera 200 bilhões e 900 milhões de dólares em receita nos últimos 12 meses. Meta mesmo hoje, sabe? Se a meta cair uns 3 ou 4% em um dia ruim, eu compraria sem problema. Mas se voltarmos para 600, talvez recebamos esse presente, pois não sei. Pode ser que o Estreito de Hormuz não esteja aberto ou o cessar-fogo não se mantenha. Estou apenas levantando possibilidades. Se tivermos mais 1 ou 2 dias seguidos de forte queda, e essas ações realmente corrigem, digamos, caem 10%. Então voltamos aqui, nesse caso, mais perto de 600, talvez abaixo de 600. Sim, vou adicionar mais, como diria Macron. Todo domingo mostro a carteira principal. Mas vocês sabem que também existe a de aposentadoria. É uma que começou há muito tempo e não muda muito. Basicamente é isso mesmo. A carteira de aposentadoria é uma que eu não mexo de jeito nenhum, às vezes eu faço aportes. Mas recentemente só adicionei ao Mercado Livre porque o resto, bem, essas são posições que comecei muito antes de eu ter YouTube. Então temos sua Meta, temos sua Meli. Meta ainda é, nesse caso, também a maior posição aqui com 25,7%, Meli com 23,3%, Amazon 21,4%, Google também bem grande com 16,8% e 12,8% aqui em Tesla. Nesse caso, Meli é a única em que adicionei mais recentemente. Amazon, eu adicionei quando estava novamente mais próxima dos 200. Quanto ao restante, estou focando no portfólio que você pode ver toda semana, porque é onde sou mais ativo. É lá que, bom, o valor também é um pouco maior do que esse aqui. Esse aqui realmente é um portfólio de comprar e esquecer, são posições que eu comprei. Só vou mexer nele quando você notar mais cabelos brancos em mim. E claro, posso continuar falando sobre isso. Ah, se essa ação cair de novo, eu vou comprar mais. Por exemplo, agora a Uber. Eu gosto desse preço, Rubrik, eu gosto desse preço, Shift também nesse preço, está bom. Mas como eu disse, está em espera para mim até eu ouvir mais sobre, bom, o resto do ano. O sentimento em relação ao setor, a Localiza ainda está nos 13, eu gosto desse preço. Então eu não preciso esperar o mercado recuar para continuar comprando certos nomes. A Netflix caiu 10 hoje. Provavelmente vou acumular algumas ações, então ainda há chance de aumentar minha posição em alguns nomes, sem precisar de uma correção, mas não me importaria. Assim como a gente gostou, bom, na verdade não gostou, quer dizer, gostou sim, desculpa. A gente não gostou da correção que tivemos em certos nomes, né? Correção forte em alguns nomes específicos, não no mercado todo. Não gostamos, mas pensamos. Já estamos sendo prejudicados mesmo, né? Melhor aproveitar e comprar mais ações de grandes empresas. Estou te mostrando isso, é muito engraçado. São dois dinossauros. Um está olhando para o meteoro que vai atingir a Terra em breve. Isso parece muito ruim. Relaxa, já está precificado. Claro, você pode comparar isso com os apocalipse, certo? Todos esses papéis do setor de software que caíram bastante já está precificado que eles não vão crescer tanto assim. Veja, quando essa grande rocha atinge a Terra, todos são exterminados. Por que menciono isso? Bem, porque o destruidor das ações de SaaS e da nuvem Tropic lançou mais um novo produto, novo recurso, chame como quiser. E nesse caso, vai diretamente contra empresas como a Adobe, a Figma, a Canva.
O que também é bastante interessante, porque há alguns arquivos aqui que você pode colocar em um arquivo do Figma, um arquivo PDF, pode exportar para o Canva, etc, etc. Eles claramente trabalham com as empresas que parecem estar começando a destruir. Quanto disso já está precificado? Quem vai sobreviver? Qual modelo de negócio vai sobreviver? Qual modelo de negócio vai precisar mudar? Bem, felizmente para você, em breve terei conversas com executivos da Adobe. Então, se você tiver alguma pergunta, me avise nos comentários abaixo, e a entrevista será ao vivo. Provavelmente quando eu voltar, é isso por hoje no vídeo. Foi uma ótima semana para a carteira e para muitos de vocês. Vi todos os comentários. E para aqueles que compraram bastante nas últimas semanas, acho que ter os vídeos de sessão de terapia valeu a pena, não é? Isso é tudo que eu tenho por agora. Espero que estejam aproveitando o fim de semana. Até o próximo vídeo. Tchau.